eu já falava em live, né, pro meu público, pessoal, eu sou contra o Estado laico. Eu acho que o Estado laico, na verdade, é um eufemismo para Estado anticristão, porque é o que acontece na prática, né? O Estado laico é usado para basicamente perseguir um discurso cristão pautado na Bíblia. Aí eu queria saber de você, Gabriel, como é que a teonomia enxerga o Estado laico? Olha, a ideia de Estado laico, ela é muito engraçada, né? Porque ela sustenta uma pretensa neutralidade. A própria semântica do termo, algumas pessoas vão falar, o Estado laico é um Estado leigo, é um Estado que ele não está ligado à igreja. Só que se você pesquisar até mesmo no dicionário hoje, laicidade já tem uma definição de ser uma característica que não privilegia uma religião em detrimento das outras. Ou seja, é a grande falácia da neutralidade. E Douglas, não existe Estado sem religião. O Estado, ele se baseia numa ordem jurídica barra legislativa. Para você ter uma ordem jurídica, você precisa ter uma ordem moral. Vou dar um exemplo. O Estado brasileiro, ele condena o assassinato. Se tu matar alguém, tu vai ser preso, ou vai ser penalizado, ou deveria ser. Mas com base em quê? Que matar é errado? É uma pergunta importante, cara. Por que, Sim, que matar é uma coisa errada? Eu vejo hoje a sim, discussão em torno do aborto, né? Por que matar uma criança é errado? É uma pergunta, assim, legítima se pois fazer se é, você não é cristão. com Porque certeza, se o sim, homem é só um animal, cara, ele é só um punhado de molécula que se aglutinou e saiu algo um pouco mais complexo, né, do ponto de vista evolucionista, porque eles vão falar que o homem sequer se diferencia muito dos outros animais. Cara, por sim. que matar errado? E aqui vem um ponto muito curioso, uma interseção com essa nossa conversa, que é recente, o pessoal conhece. Engenheiro Léo, não sei se você viu essa polêmica, Conheço, e, conheço. e ele tem um posicionamento dizendo assim: eu sou cristão, mas o Estado é laico, e portanto, pelo Estado ser laico, a mulher tem direito ao aborto. Nossa. Então veja o ponto que esse Estado laico levou a, em tese, um cristão defender. Ah, o Estado é laico, então ela tem que ter o direito do aborto. Exatamente. E faz todo sentido, até dentro de uma lógica de que o Estado é laico. Porque se o Estado é laico, o fundamento moral dele não é a lei de Deus. E o fundamento moral, como eu estava falando, né, que você tem que ter um fundamento jurídico, para você ter um fundamento jurídico, você tem que ter um fundamento moral, ele exige um fundamento religioso. Sim, E a Bíblia dá um fundamento religioso. Não Por que, que matar é errado segundo a Bíblia? A resposta é muito simples. O homem é imagem e semelhança de Deus. Quem derrama a imagem e semelhança de Deus tem que ter seu sangue derramado, tá lá. Deus falou com Noé, assim como quando ele saiu da arca. Aí eu uso essa ocasião até para refutar outro espantalho que as pessoas fazem da teonomia. A teonomia não se reduz a Moisés. Você vê que eu estou remetendo ao que Deus falou para Noé. Então, isso que Deus falou para Noé é a base para você ter a pena capital. E aí eu aproveito essa ocasião para dizer que uma das piores coisas que o Ocidente fez foi ter abandonado a pena capital. Porque se você olhar concordo. para todo o pensamento teonomista, ele vai criticar muito da forma como a nossa lei hoje, o Douglas, ela se articula. As penalidades que a lei moderna dá, elas são completamente injustas, tanto para a vítima quanto para o agressor em alguns casos. Vou dar um exemplo para você, o Douglas. Suponha que um dia você está andando na rua, alguém roubou teu iPhone. Aí essa pessoa roubou e depois de um tempo pegaram o cara. Olha que vamos supor que o processo seja rigorosamente seguido, a pessoa seja presa. Olha o que aconteceu. Você ficou sem teu iPhone, o cara foi preso. Vamos supor que ele te roubou, ele fez isso porque ele estava passando por uma situação difícil e tal, mas vamos supor que a pena para ele tenha sido a mais dura possível. Ele foi jogado na Sim, prisão. Cara, porque o cara roubou o teu iPhone, ele vai perder anos da vida dele na prisão, muito provavelmente vai se corromper mais ainda na prisão, porque sim, tem uma coisa que a galera da esquerda que fala que é verdade, tu entra na prisão, você sai de lá pior do que entrou, na maior parte das vezes. E sim. assim, não é justo para você, que tu ficou sem teu iPhone, e também não é justo para ele, se você parar para pensar. Qual que seria o justo? Qual que é a coisa mais óbvia a se fazer, se alguém roubou? A pessoa restituir com juros. Então, a pessoa roubou, ela tem que te restituir. É a lei É muito. bíblica, né? É a lei bíblica. A lei bíblica É, ela é perfeita, mas a lei humanista
ela nos imbecilizou de tal maneira, ô Douglas, que a gente hoje não consegue pensar o quão absurdo é isso. Isso fora o fato de que nós, no Brasil, o Brasil a gente vê o exemplo do que é um Estado omisso, do que é Sim, um sistema penal que não funciona. Então você percebe o problemão que a gente tem para resolver aqui no Brasil, Douglas. E eu, enquanto teonomista, pego a responsabilidade para mim. Eu já teve vezes que eu tive a oportunidade de falar na minha igreja. Isso está na Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster vai falar que a igreja ela não tem que se meter nos assuntos do magistrado civil, exceto quando o magistrado civil pedir ajuda da igreja. Aí, teve um dia que eu cheguei na igreja e falei assim, pô, se um dia o Lula chegasse para a IPB e falasse, IPB, eu não sei o que fazer com o Brasil, vocês me ajudam? Eu duvido, Douglas, que teria uma pessoa, ou sei lá, cara, uma pessoa dentro da IPB capaz de dar uma resposta para resolver os problemas do Brasil. E a gente precisa, Douglas, a gente precisa dessa resposta. com Porque o certeza. laicismo, cara, voltando para a tua questão do Estado laico, é um absurdo. É uma falácia de neutralidade. E não existe neutralidade. Todas as coisas foram criadas por Deus, todas as coisas estão dentro da providência de Deus, foram determinadas por Deus. Então, como que essas coisas, como que existe algo neutro? Não existe. E eu digo mais: se você tem um Estado laico, você tem, na verdade, um Estado anticristão. E você falou uma coisa muito importante. Então, Perfeito. você falou assim, cara, o engenheiro Léo falou, eu sou cristão, mas o Estado é laico. Sabe É, como uma pessoa como o engenheiro Léo seria visto pela igreja primitiva? Como um apóstata. E eu não estou exagerando, tá? O Roy Jr. tem um livro chamado O Ateísmo da Igreja Primitiva, que ele vai falar que as primeiras pessoas a serem chamadas de ateu na história da civilização ocidental, ou do que viria a ser a civilização ocidental, foram os cristãos. Porque os cristãos, eles se negavam a adorar o imperador. E hoje, Douglas, quando a gente fala isso, sabe qual é a impressão que dá quando eu falo um negócio desse? A gente lembra de Daniel na Babilônia, né? Que Daniel na Babilônia. Que a gente lembra dos amigos de Daniel também, mas principalmente dos amigos de Daniel na Babilônia, que Nabucodonosor ia, tocava uma trombeta e todo mundo tinha que ir lá e se prostrar dentro da estátua. A gente pensa que era um negócio assim. É um negócio de você mostrar que você ama o imperador, é apaixonado por ele, você se dobra a ele. Cara, e se você sim. for olhar, o Douglas, na boa, adorar o imperador, do ponto de vista moderno, era uma coisa completamente ridícula. Sabe por quê? Porque o romano era um tipo de sujeito muito prático. Os romanos, eles eram, assim, tão práticos que para eles adorar o imperador, sabe o que era? Era uma vez no ano, você ir lá em um determinado templo e você acender um incenso e falar salve César. Algo disso. Onde que isso é adoração? Um crente gente boa, um teólogo gente boa hoje eu perguntaria. Onde que é adoração? Eu ir lá, acender meu incenso e falar salve César. Sim, Só que a igreja primitiva e a igreja dos primeiros séculos, antes da virada constantiniana, via isso como apostasia. Então, para você ver o que é o Estado laico é isso. O Estado laico sim. é você entender que o Estado ele se coloca no lugar de Deus. É ele que tem que autorizar a igreja. Há pouco tempo, Douglas, eu estava ouvindo um defensor do Estado laico, que inclusive eu até comprei o livro dele e vou ler. Ele foi no programa do Iago Martins, porque o Iago Martins tem um programa que eu acho que é um programa que ele fala um pouco mais sobre questões culturais, né? Ele chamou esse rapaz para falar e ele usou um argumento a favor do Estado laico assim, falou, pô, seguinte, eu quero o Estado laico, sabe por quê? Porque o Estado laico teoricamente não privilegia nenhuma religião, o cristianismo é melhor que as outras religiões e o cristianismo sempre vence. Ou seja, o cristianismo é verdade, então se você der uma regra igual para todo mundo, o cristianismo vai vencer. Parece um argumento bonito, né? Só que, olha que coisa curiosa. Se você olhar para a Bíblia, olhar para os reis de Israel que mais agradaram a Deus, eles perseguiram a religião pagã. Por que a religião pagã, ela trazia desgraça, ela trazia o mal.